Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Bom dia, quem for de bom dia. Estamos aqui novamente nesse nosso programa maravilhoso, Os Mensageiros, né? Nesse programa que é o programa sobre a mediunidade, né? Muito bom dia, Elaine, seja muito bem-vinda. Como está você aí, tão pertinho, mas tão longe, pertinho do coração, mas tão longe? Bom dia, Miriam. Bom dia a todos aí do Brasil. É um prazer imenso estar aqui, como toda semana. Aqui tá frio, né? A gente tá no frio, mas é como você falou, o calor aqui, assim, a gente tá perto, mas a gente tá longe, mas tá perto ao mesmo tempo. E o calor brasileiro tá aqui, ó, no coração. Prazer imenso estar aqui com vocês. Aqui também tá frio, entendeu? Tá frio É? também. Coloquei uma lãzinha, mas porque tá assim, mais ou menos uns 22 graus. Aí deve estar menos zero, né? Tá quase. Tá chegando ao zero ainda. Vai ficar mais frio. Tá aqui, ó, bem Aí a gente agasalhado considera que tá friozinho aqui. Frio é aí, né? aqui. Bom, bom, minha gente, sejam todos bem-vindos, minhas nossas amigas aí, né, que já estão chegando, sejam todas bem-vindas. Nós vamos dar prosseguimento, então, aos mensageiros. A nossa aula já estamos na 145. Nossa Senhora, já andamos a beça, já tem quase 2 anos a gente aqui estudando esse trabalho maravilhoso, né? E hoje nós vamos... Dona Ilza, Godinho, linda, Francisca, Liduína, sejam todos bem-vindos, participe com a gente. A Áurea, olha, essas meninas são maravilhosas, né? E que sempre estão aqui conosco, estudando e nos ajudando a fazer esse trabalho que é maravilhoso, que é para que a gente possa divulgar mais a doutrina espírita, divulgar todo esse aspecto lá do outro lado de lá, do lado de cá com o lado de lá, porque essa é a nossa interação, né, entre esse plano da matéria e o plano da espiritualidade. Mas hoje, antes de tudo, como fazemos sempre, vamos ler então, Elaine, por gentileza, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente dar um mote, um pontapé, vamos dizer assim, para a gente começar? Sim, esse aprendizado do dia, né? Vamos começar. Posso ler? Claro, perfeito. Justiça das aflições. Só na vida futura podem se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz.
É dizer que é para haver mais mérito. Mas, então, se pergunta, por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada haverem feito para justificar essa posição? Por que uns não são bem-sucedidos em nada, enquanto para outros tudo parece sorrir? Porém, o que se compreende ainda menos é ver os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. É ver os homens virtuosos sofrerem ao lado de perversos que prosperam. A fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das suas perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender esta causa, e hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-la, ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. É lindo, maravilhoso, né? Explicação ótima que o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá, né? Então, vamos orar, como sempre, né? Nessa nossa manhã maravilhosa. Vamos pedir, nesses instantes, a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que abençoe os nossos propósitos de melhoria, de entendimento, e que todos nós possamos aproveitar bastante esse dia de hoje, porque esse dia de hoje é único, esse dia de hoje é para sermos felizes, esse dia de hoje é para aprendizado, que possa, Senhor, estar em cada lar um pouco mais de paz, um pouco mais de harmonia. Se conosco, Senhor, esteja sempre. Graças a Deus. Então, que assim seja. Querida, sabe, é muito interessante essa passagem, porque é a questão do aflito, das aflições, né? Quem é que não sofre aflição? E quem é aquele que não compreende Deus? Quem é aquele que não vê em Deus toda essa bondade, toda essa caridade conosco, essas oportunidades que vem nos dando? A espiritualidade como é que se diz? É um aprendizado que a gente tem que ter dentro de nós e passarmos para o outro, para que ele também não sofra, sabendo que isso, tudo que ele passa hoje é uma vicissitude, mas que vai passar, que realmente vai passar. É um caminhar desse ser, né? Não é, Elaine? Gostaria de falar mais alguma coisa sobre o nosso evangelho? Nosso evangelho de hoje dá um seminário, eu acredito. Pode-se conversar bastante a respeito, porque essas vicissitudes pelas quais a gente passa na vida, elas nos servem de aprendizado, né? São sempre. Aonde a gente acha que Jesus está sendo injusto com a gente, é quando ele mais está sendo justo. É isso que a gente deve entender, que independente das circunstâncias onde a gente nasça, onde a gente esteja, a gente tem que confiar sempre na bondade e justiça de Deus. Não temos que sofrer a autopiedade, essa coisa porque eu fui injustiçado, porque eu sou assim, porque só comigo. Não, é onde a gente mais está sofrendo, é onde a gente mais está aprendendo. E eu acho bonito isso, que o Espiritismo, ele nos ensina, ele nos explica hoje, que a fé em Deus não deve ser uma fé cega, porque eu mereço sofrer. Não, é porque eu preciso disso para aprender assim, assim, assim. O Espiritismo nos abre essa porta que Deus está aqui na gente sempre. Mas o Espiritismo nos ajuda a compreender isso. Muito bom, né? Então, nós estamos falando desse capítulo 26, fazendo uma retrospectiva, a gente viu que o André Luiz, e esse
trabalho todo é André Luiz nos contando os casos que ele encontrou na espiritualidade e que ele não sabia que aquilo seria possível. E então ele vem trazendo muitas histórias de outros espíritos, de outras pessoas que viveram na Terra e que encontram as dificuldades na espiritualidade. E ele teve o prazer de encontrar, então, esse pessoal, o Aniceto, o Alfredo. O Aniceto é o guia que os levam até o Alfredo, numa colônia, e Alfredo é o dirigente daquela colônia. E a colônia é enorme, tem muito trabalho para todos, e eles, então, são agraciados com alguns eflúvios para que possam auxiliar a outros que estão ali necessitados, né, de amparo. E então nós passamos muito tempo a falar sobre essa prece, que é um trabalho que a gente acredita que seja um dos trabalhos mais interessantes para esses espíritos tão endurecidos ainda, pensando que ainda estão na carne, pensando ainda que estão ainda com suas culpas, enfim, com toda a sua problemática, né, ali transparecendo. E ele diz, então, o trabalho foi feito, foi bonito demais. Ismália fez uma prece maravilhosa. Se você ainda não assistiu os nossos outros capítulos, nós temos uma playlist que está aqui descrita depois aqui no nosso vídeo, para que você possa acessar e rever os outros, ver e rever os outros programas que nós fizemos, né? E são programas muito elucidativos, a gente está tentando fazer o mais aprofundado possível, hein, para a compreensão de cada um. Então, eles fizeram o serviço, fizeram o trabalho, e aí, aquele trabalho muito bacana, e depois eles saem, terminam o trabalho, é um ambiente de camaradagem, é um ambiente entre amigos, um respeito natural à hierarquia de todos que estão ali. E nós, na semana passada, iniciamos a falar um pouquinho sobre o perispírito, ou seja, esse modelador mesmo aí. Por que todo mundo fala que é um modelador? Então, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais sobre essas características que nós trazemos e que pouca gente conhece e reconhece. Então, naquela oportunidade, a gente já estava falando a respeito desse pedacinho, enquanto palestrávamos, dizia André Luiz, animadamente, a Ismália recebia servidoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal. Ismália, se vocês não lembram, Ismália é um espírito superior e que vem uma vez por mês à colônia. E ela estava ali, todo mundo encantado com ela, então se aproxima dela, e ela verdadeiramente, como uma mãe, recebe todas. Embora, olha, e isso nos chamou muita atenção, porque algumas delas mostravam-se com o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Ismália foi, na Terra, a esposa de Alfredo, e ali ainda mantinham seus laços amorosos e de amizade, de harmonia, e se visitavam. Então isso nos fez irmos como é que se diz? Irmos para a gente poder estudar um pouquinho mais sobre o perispírito. Pode passar a próxima. Isso. Então, quando é que essa palavra perispírito aparece na obra de Kardec? Kardec falou sobre isso. Ele não só falou, como ele destrinchou isso ali no livro, nesse livro aqui. Eu tenho com essa capazinha aqui, né, que é uma edição lá do CELD, que é um livro dos espíritos com letra grande. É bom que é bem legível, é bem fácil de ler, né? E ele vai tirar esse nome de perispírito porque ele diz que é um envoltório, é um fruto, né, que é um envoltório pelo perisperma, né? E assim também o espírito propriamente dito revela-se
em um envoltório que, por comparação, pode se chamar perispírito. Então, foi daí, do perisperma de uma fruta, que já se estudava, né? Pega um abacate, se você pegar o abacate, você vai entender. Nós temos uma capa fora do abacate, depois temos a polpa, e depois temos o fruto. Então, assim, o perisperma é exatamente esse intermeio aí, o que intermeia o fruto e a casca. Então, ele então fez uma alusão a esse coisa. Então tá lá. Se você quiser saber mais, ele se aprofunda bastante ali a partir da questão 93, né? Então, a questão 93 tá lá bonitinha para você poder ver. Então, encontra, porque muitas pessoas pensavam que alguns pretendessem, então, falar que se encontrava em um envoltório, uma substância, que seria uma substância, e os espíritos respondem: o espírito é envolvido por uma substância vaporosa para você, para ti, porém ainda muito grosseira para nós. Isso aí faz toda a diferença, porque dependendo do grau do espírito, ele vai ver melhor o perispírito ou não. Todavia, bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele queira. E isso faz muita diferença. E de onde é que esse espírito tira esse fluido, essa substância vaporosa? De onde é que será que isso acontece? Então, dentro dessa visão é que a gente então vai aprofundar aí os nossos estudos, né, querida? Exatamente, a gente assim, estudar o perispírito agora é maravilhoso, porque a gente entende a maravilha de como é formado, né, o nosso perispírito, quais são as suas funções. Aí eu achei bem interessante essa leitura. Cadê? Aqui falou aqui, é bem legal, aqui estou passando a impregnar, que vem do fluido, no fluido cosmo universal, né? Que isso vai estar bem explicadinho na aula de hoje. Muito bem, isso mesmo. A gente, inclusive, fiz ali uma coisa. Se você passar aí, a gente vai ver que o corpo, o homem, né, que está sentado aí na cadeira, ele dormiu. E aí ele se desdobrou, né? E você percebe que o perispírito vai se elevar. É como se a gente todo dia fizesse esse exercício. A gente dorme e o nosso espírito, então, anda, sai do nosso corpo para... Aí a gente tem sonhos. Algumas pessoas falam assim, mas era tão real aquele sonho. Não, você estava vivendo, tendo uma vivência, às vezes, né? Sobre o que você está passando ali, né? Então, a gente vê aí que é muito complexo. A alma, que é o centro da vida, né? A vida do perispírito, e aí é um centro de vida nessa organização que a gente tem biológicas, né? E ele fica aí. Tanto é que se vê aí que o perispírito, né, nessa foto, ele tem as aparências, né, do corpo físico, né? De uma forma mais ilustrativa para a gente entender. Depois a gente vai entender melhor que, na verdade, é o perispírito que molda, vamos dizer assim, o corpo, né? Mas ele, pela sua plasticidade, ele vê que ele parece-se, nesse momento aí, com o corpo, né? Só que de uma forma semimaterial. Né? Isso mesmo. Fluídica, né? Fluídica. Tanto é que a gente não vê. Aquele que tem mais a mediunidade já desenvolvida, muitas vezes a gente vê o espírito. O que a gente vê? A gente não vê o espírito, a gente vê o perispírito. É a forma com que aquele espírito se apresenta. Então, aí a gente pensa, né, que a gente é uma coisa muito simples, a gente não é. Além do que a gente é um composto de muitas células na matéria, a gente também tem esse corpo perispiritual que vai dar a formatação da gente, né? Então, a gente pode ir aí para o próximo? Certo? Aqui.
Então, explica-nos, né, lá em obras póstumas, que pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite. E o espírito, que é o ser sensível e inteligente, vai receber essa impressão. Quando o ato é de iniciativa do espírito, ou seja, nosso, pode-se dizer que o espírito quer, ou seja, o desejo, e o perispírito vai transmitir. Então, a nossa expressão no mundo, ela se dá pela aquela impressão que o perispírito traz, transmite ao corpo e vai executar através das suas propriedades. Por isso, o perispírito é muito importante. É muito, muito importante. Passo próximo, tem um livro maravilhoso, que é esse livro Perispírito, do Zalmiro Zermermann, né? E ele só trata do perispírito. É um livro grossão, assim. A gente acha que o perispírito o perispírito é apenas a ligação do corpo com o espírito. Não. Tem qualidades, tem uma natureza fluídica. De onde é que ele vem? Pergunta o espírito, né? Pergunta de onde o espírito retira, então, esse envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Então, em cada globo, a gente vai tirar o fluido que tem daquela matéria. Então, se hoje eu tenho essa constituição física na matéria, e se é o perispírito que tem a plasticidade de formar, se eu for morar em Marte, talvez eu não terei mais esse formato, eu terei um outro, porque o fluido é tirado de cada globo. Esse fluido universal, ele tira de cada globo. E é por isso que não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda o seu envoltório, como muda de uma roupa. Né? Então, a gente precisa entender, compreender um pouco mais a respeito dessa matéria, dessa quintessência, desse fluido. Mas que coisa estranha, alguma coisa que eu não posso tocar e que faz parte de mim. Né? A gente tem que se perguntar essas coisas. Então, ele diz que é verdade conceber-se que o perispírito, ao menos para o espírito ligado na crosta terrestre, possa ser o resultado da aglutinação das energias cósmicas, da matriz, esse fluido cósmico, adequado, então, à natureza deste planeta, sobre um campo originado da própria extensão energética da alma, dessa força espiritual. Eu quero vir para o planeta Terra, porque aqui estão aqueles com os quais eu necessito de me aprimorar nessa existência. Então, eu existo, eu sou um espírito, né? Deus permite que eu aqui venha, né? E aqui eu, então, vou fazer essa minha vivência, me expressando na matéria da forma com a qual eu impregnei o meu perispírito. E aí tem outras consequências mais, a gente vai vendo mais para frente, né? Que a gente tem a natureza do perispírito, ele fala aqui nesse livro que é maravilhoso. Ele vai designando as qualidades, né? A objetividade, né, desse envoltório, né, semimaterial que a gente dispõe, que Deus dispõe para que a gente possa se expressar, tanto na matéria, essa matéria densa, quando nós perdemos essa matéria densa pela desagregação de suas células, já não nos serve mais, a gente troca de roupa, como costuma dizer a música do Sérgio Tucci, né? Troca de roupa toda vez, então, ou seja, quando nós morremos na matéria, nós continuamos vivendo como espíritos, mas também esse perispírito também dá a forma ao espírito. E a gente aí se expressa da maneira que a gente melhor quer ser expressa. Por isso que nos chamou a atenção que a Ismália é toda bonitona, né? Toda
cheia de luz, né? Uma maravilha. E aí tem umas velhinhas que vêm abraçá-la como se fossem vovozinhas, né? Da própria Ismália. E isso, então, chamou a atenção da gente, não é isso, querida? Exato. Assim, apesar de todas estarem no mesmo plano, né, espiritual, cada uma se expressava como queria, né? Assim, a Ismália, como você falou, com a sua forma bonita e jovem, e enquanto que as outras se expressavam de uma forma mais maternal, de uma forma mais, né, idosa. Então, isso é bonito, essa capacidade do perispírito, né? A gente vai ver lá na frente muitas outras capacidades, mas essa capacidade de sensibilidade também, né? Assim, como você falou, na matéria, o espírito se expressa, né, através do corpo físico pelo intermédio do perispírito, né? Mas quando a gente desencarna, o perispírito ainda é dotado de todas essas sensibilidades, de ver, falar, se expressar, né, sentir, né, a temperatura, tudo isso que a gente vai ver lá na frente, né? Que a gente se expressa não só aqui na matéria, como também no mundo espiritual. Passando o outro, ao invés, nos mundos superiores, esclarece os espíritos, que esse envoltório, isso, ele vai esclarecer que esse envoltório se torna mais etéreo, que para vós é como se não existissem. Tal estado dos espíritos mais puros, né? Porque a gente pensa assim, poxa, e o espírito puro? Vai ficar com a mesma matéria? Então, dizem os espíritos que a gente precisa revisitar a nossa matéria, né? Porque aqueles que habitam lá no mundo superior também têm perispírito, mas eles têm o perispírito de acordo com as matérias, com o fluido cósmico daquele espaço em que eles estão, né? Esse envoltório semimaterial, né? Ele vai dispor de formas as quais de acordo com a vontade do espírito. Então, a gente está se comparando a um espírito superior, coisa que a gente ainda não é. Né? A gente ainda não é aqueles espíritos superiores. Então, a nossa expressão, a gente ainda tem que se expressar de acordo com a matéria que a gente tem. E lá, não sei se vocês lembram, aqueles que dormiam, por exemplo, eles tinham o corpo de um formato cadavérico, ou seja, eles ainda guardavam a impressão nos seus perispíritos da matéria densa da Terra. Ou seja, eles se expressavam através dos seus perispíritos como cadáveres, ainda naquela situação, né? E os espíritos material, uma expressão mais material, pesos à matéria densa de onde é que eles vieram, né? Então, o perispírito deles estava se expressando da maneira com a qual eles ainda estavam ligados, com o que eles ainda estavam ligados, né? Exato. Quanto mais etéreos somos, né, nos tornamos, menos densos vamos ficando, né? Vamos estar menos ligados às expressões e à densidade da matéria, não é isso? Isso. Tem uma questão 27 do livro dos Espíritos que é muito interessante. Haveria, então, 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Não. Os espíritos dizem que tem a matéria e o espírito, mas acima deles todos tem Deus. Então, são 3 elementos gerais no universo: Deus, espírito e matéria. Né? Porque Deus é o Criador, é o Pai de todas as coisas. Então, essas 3 constituem o princípio de tudo o que existe. É uma trindade universal. Então, existe Deus, Espírito e matéria. E aí os Espíritos falam, contudo, esse elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dito, que é bastante grosseira para que o espírito possa exercer uma ação
sobre essa matéria. Então, veja como é complexo. É complexo. É bem complexo. A gente trouxe um slide de fotografia para a gente ter uma visão, né? Vamos dizer assim, né? E o que é a alma? Alguém pode perguntar aí, né? Mas e a alma? A alma é o espírito encarnado. É interessante isso, né? Exato. Né, a gente confunde. E como é que é, então, o espírito? Na aula passada, o Tavares ajudou-nos, né, dizendo que o espírito é tão complexo que ele não tem uma forma definida e que a gente ainda está estudando o que seja o espírito. E é isso mesmo, né? Porque tem que estar dentro da nossa capacidade de compreensão e imaginação, né? Imaginação, exatamente. Então, como é que é o espírito? Disforme. Eu coloquei ali uma luz. É uma luz. É uma luzinha, né? Que eu lembrei de Jesus. Jesus não falou assim que a gente brilhe a vossa luz, né? Né? Até onde não possa alcançar, até seus olhos, que ela se espraie até onde os seus olhos não possam alcançar. Então, eu pensei assim, então é uma coisa disforme e deve ser uma luz. Deve ser. Eu ainda não sei, mas para uma expressão daquilo que a gente já tem conceituado na nossa terra, né? Vamos dizer assim, né? No que a gente já vive hoje, né? Então, esse homem, esse princípio inteligente, que a gente chama de alma, ou muitos chamam de alma, o espírito, né? Independente da matéria a que ele dá esse senso de moral, as faculdades de pensar. Então, é ele, o espírito, que dá tudo isso, né? Então o homem é muito complexo. E tem, além desse princípio universal, como disse na questão 27, existe esse princípio material. O que é esse princípio material? É esse fluido universal mais matéria, né? Então, uma matéria diferente, né? Uma matéria que tem cienciada. Então, esses 3 elementos que formam essa unidade de vida, né? Que vai dar, né? Que vai dar o corpo, vai dar. Eu entendi. Esse espírito inteligente, universal, né? No caso do espírito, ele foi o espírito inteligente universal que se individualizou, né? Então, nesse caso, o espírito já está individualizado e vai passar a se expressar pela matéria através do perispírito, que é o fluido, né? Ele é o fluido universal semimaterial, né? Com as mesmas... Como foi que eu estava lendo? Assim, a mesma combinação química, quase a mesma, do físico, né? Então, ele se adapta ao físico para poder expressar o individualizado, o princípio inteligente universal. Isso. Então, e o envoltório, e você veja que para que o corpo se expresse na matéria, ele tem que ter um fluido vital, que é tirado de onde? Desse fluido universal, para dar vida, né? E quando o corpo, que é esse envoltório material temporário, ele é abandonado pela morte, né? É como se a gente abandonasse uma veste, um corpo, entendeu? Como se a gente trocasse o vestuário, né? Mas o perispírito, que é esse do meio aqui, se vocês perceberem, ele tem umas luzinha verdinha. Porque eu não sabia que cor que seria esse fluido. Tá lindo, não, tá bem fluido verde. Fluido verde. Então, eu não sei que cor que é, tá? Eu não sei, né? Mas ele deve ter uma coloração, cada um de nós deve termos uma cor para se expressar, né? Porque como é que os espíritos, na erradicidade, nos veem, né? Eles vão ver a gente pelo nosso perispírito, né? Com uma fluidez, uma densidade tal, que possa eles, então, entender quem é esse espírito. E a gente precisa entender que, diante de como a gente vive
como a gente faz o viver é que vai dar para nós o que a gente fala, né? O nosso aperfeiçoamento. É um processo realmente pedagógico de Deus para nos ajudar a melhorarmos. A gente ter esse conhecimento, então a gente vê que a alma pode sair desse corpo, que a alma é o espírito encarnado, né? Ele pode se desprender desse corpo material, mas vai continuar sendo revestido desse perispírito. E vai carregar todas as informações que ele obteve naquela encarnação, né? Ele vai conservar tudo aquilo para fazer cada encarnação ter o seu sentido, né? E não a gente nunca começar do zero, né? Então, esse perispírito... Eu ouvi uma colega falando num vídeo uma vez, ela perguntando assim, né? Você se lembra qual foi a roupa que você usou no programa passado? Aí eu fiquei pensando, né? Aí você se lembra, e o programa retrasado? E o do mês passado? A gente não lembra. Ou seja, a roupa que a gente usou, a gente trocou. Assim se dão as nossas encarnações. Mas o que a gente aprendeu naquele programa passado, naquele curso, naquela aula, ficou com a gente. Então, a gente vai levar e vai num processo sempre gradativo, aperfeiçoando, né? O nosso conhecimento, toda a bagagem, o nosso baú de moral, né? De evolução moral. Isso aí. Se a gente é espírito, a gente tem essa matéria, né? E se Deus é por nós, é para a gente melhorar mesmo, né? Ele então nos permite que estejamos aqui. E aí, continuando nessa questão 27, vai continuar os espíritos a falar. Embora em um certo ponto de vista possamos qualificá-lo como elemento material, esse perispírito, o fluido universal se distingue por propriedades especiais. Se lhe fosse concretamente matéria, não haveria razão para que também o espírito não o fosse. Então, a matéria, e os espíritos falaram que era uma matéria grosseira, para nós era um fluido, e para eles, espíritos superiores, ainda é uma matéria grosseira. Então, tal a expressão do perispírito nas diversas faixas de vibrações onde a gente esteja. Então, o perispírito, está colocado entre o espírito e a matéria. É um fluido. Como matéria, é matéria. E pelas suas inúmeras combinações com esta última, com a matéria, e sobre a ação do espírito, da vontade desse espírito, é suscetível de produzir infinitas variedades de coisas de que você não conhece, senão uma mínima parte. A essa expressão nossa diante da vida, né? Eu tentei assim, tentar assim, explicar ou ilustrar na minha cabeça uma forma palpável, né, de pensar, de entender como é que isso acontece, né? O espírito quer, o perispírito intermedializa e o corpo exprime, né? Então eu pensei assim, é tipo quando a gente está triste, a gente materializa a nossa tristeza porque o espírito, o perispírito, ele recebe a informação e ele passa para o exterior, ele exterioriza o espírito através das lágrimas. Olha aí, foi materializado o sentimento. A lágrima é matéria, né? Ou quando a gente, sei lá, fica com vergonha, ou fica, né, meio acanhado, a gente materializa aquele sentimento, a gente fica vermelho, né? Ou a gente tá... o sorriso, né? O riso. Ninguém ensinou um bebê a rir. Ele já nasce com aquela capacidade de externar, de exteriorizar o sentimento, ele sorri. Então, quando a gente transforma em som aquele sentimento de felicidade, a gente ri. Então, ninguém explica, ninguém ensina isso a gente. Já é inato na gente. Exatamente. A expressão do espírito, né? A gente vai aprendendo, né? Que são coisas que a gente já fazem parte do nosso rol de aprendizado. Então, a gente já pode se expressar dessa ou daquela outra forma. Então, esse fluido universal aí, né, ele vai ser o primitivo, né,
que é chamado de fluido universal primitivo. Pode passar o próximo, que eu acho que a gente fala sobre isso. Esse fluido universal, ou princípio, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é um princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria a propriedade que a força da gravidade lhe dá. Então, a gente continuaria sendo uma bolha se a gente não tivesse esse agente do perispírito para intermediar essa nossa vinda à matéria. Então, o perispírito ele é formado já quando a gente foi um princípio inteligente, lá, uma coisinha primeira, em que Deus falou assim: vai, meu filho, você vai dar certo. Vou te criar simples, ignorante, para que você possa dar os seus voos e aprender. Então, o riso, a tristeza, a angústia, tudo isso a gente aprendeu diante da vida, diante das vicissitudes da vida, na matéria. Então, a matéria é importante, né? O espírito e a matéria existe de toda a eternidade, e Deus também. Então, saiu de matéria, saiu de espírito, saiu de Deus, não existe. Não existe. Entendeu? Então, só Deus sabe de todas as coisas. Então, a nossa complexidade ainda nos falta, né? De entender tudo. Só Deus sabe, né? A nossa razão, né? Nosso pensar indica que Deus é um modelo de amor, é um modelo de caridade, né? Ele nunca teve inativo. Jesus fala que ele foi condenado porque estava trabalhando no sábado. E aí Jesus fala: mas o meu pai trabalha todo dia, e eu também. Né? Então, quer dizer, Deus não está inativo. Por mais distante que a gente possa pensar que Deus está lá, Deus está acolá. Não, ele está com a gente. Ele está em tudo, né? Ele está em tudo, né? Então, a sua ação é uma ação de um pai protetor. Quando a gente está numa angústia, está numa coisa, pede, fala com ele. Ué, está pertinho, papai está perto, como diz o Tavares. Papai é maravilhoso, está perto, fala com ele, né? Então, como é que a gente pode, assim, num segundo, só falar assim: Senhor, pelo amor de Deus. E ele nos permite ter assistência se nós formos aqueles filhos, né, que ele gosta, e ele acha que a gente vai dar certo. Ele nos olha como crianças ainda, né, fazendo besteirinha, e que devem ser educados. Então, eu acho que a pedagogia divina é infinitamente boa, maravilhosa, e não nos diz assim: você vai fazer isso, você tem que fazer. Não. Ele nos deixa para que nós possamos aprender. Se ele falar que a gente tem que fazer assim, assado, a gente talvez não aprenda na dor, não aprenda no sofrer, né? Então, a gente ainda precisa e necessita dessa dualidade, do claro, do escuro, do dia, não é isso? Então, é uma coisa fantástica. Deus é infinitamente bom, né? E essa ideia de saber que ele está em tudo, que ele está em nós, é o que nos dá a segurança de que não estamos sós. Se a gente passar a compreender isso, a gente não precisa mais se sentir só. E a gente pode saber, a gente sabe que a gente tem alguém, o nosso pai, que nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe de tudo de nós, então a gente não precisa botar máscaras, a gente não precisa fingir nada, a gente não precisa mentir. A gente estando com Deus, estamos seguros de sermos nós mesmos. E a partir daí, a gente se tornar pessoas melhores. Né? Quando a gente tem a consciência de nós, né? Quando a gente tem consciência da gente mesmo, e a gente sabe que a partir daí a gente pode, a partir do erro, a partir do que somos, seguir para frente, né?
seguir adiante. O Hamilton também chegou aqui. Oi, Hamilton, seja muito bem-vindo, querido. Uma semana de paz para você também, né? Nossa, aqui tem Facebook User. Oh, queridos, muito bom, achou bom. E diz lá que fez um resumo poético maravilhoso desse livro, né? Que bom, que maravilha. E está disponível lá no YouTube. Ilza Godinho, ó, querida, que maravilha. Uma poetisa. Eu adoro poesia, você sabe, né? Então, eu sigo você. Tá no YouTube, é isso? Tá no YouTube. Isso, bota lá, Ilza Godinho, que você você vai ver, né? Então, Obrigada. ela é lá de Blumenau, né? Ela tem livros maravilhosos, ela está escrevendo, que é uma maravilha. Ô, Alvanira, seja bem-vinda, minha querida. Deus que te abençoe sempre. Então, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? É importante a gente falar um pouquinho sobre o perispírito. E o que é o espírito, né? Se Deus, a gente ainda não consegue o que é Deus, né? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Ó, que coisa bacana, né? E qual é essa natureza íntima desse espírito, né? Como é que ele é? Por isso que eu falo assim, caramba, né? Então, a gente analisar na nossa linguagem é difícil. Então, é preferível a gente falar, não, é uma luz, porque não é isso, entendeu? Não é isso. É preferível a gente pensar. Olha, eu acho que talvez seja mesmo, ó, porque quando diz assim que o perispírito, quando ele é menos denso, ele começa a ser mais transparente e ele tem a luminosidade, então ele ilumina o que está lá dentro dele, que é o espírito. Então eu imagino que de fato o espírito seja luminoso mesmo. E como ele não é palpável, a gente acha que nele não é nada. Não, né? Nada é coisa alguma e nada não existe, né? Então, estamos aí nessa coisa, né? A inteligência, então, é um atributo desse espírito, é um atributo. A inteligência é aquilo que a gente vem melhorar, né, nessa nossa jornada aqui na Terra, né? Então, a gente vai para a 27A. A 27A vai falar da gente aqui. Esse fluido pode ser chamado de eletricidade? E aí? Segue aí, Elaine. Boa pergunta. Vamos ver o que o Espírito Verdade diz. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamam fluido elétrico e fluido magnético são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar como independente. Olha só, né? Então, se o espírito é alguma coisa, né? Então, a gente precisa entender que esse fluido, essa matéria fluídica, né? Do que a gente está falando aí, é mais sutil, né? Mas tanto a eletricidade quanto o magnetismo são combinações desse mesmo fluido. Fluido universal. Exato. Entende? Que vai se adaptar, que vai se adequar. Modificou para fazer o que deve fazer, né? A eletricidade e o magnetismo, né? E aí, quando a gente começa a estudar, e Kardec estudou o magnetismo mais de 30 anos, antes dele saber sobre os espíritos. Ele já sabia desses fluidos magnéticos, né? É da época dele a invenção do Thomas Edison, da lâmpada. Sim. Né? Dos condutores de elétrons e prótons para fazer a luz, né? Fazer lâmpadas. Hoje a gente tem até lâmpadas de LED, são tecnologias novas, né? Enfim, é o homem sempre com essa sua inteligência buscando promover o crescimento dele mesmo, né? Então, é um processo
de aperfeiçoamento do espírito. Então, é andar, né? Então, eu queria voltar um pouco, né, para essa questão da natureza do perispírito, né? Porque Saiu os slides, né? Não eu, sei saiu automaticamente. Ou você consegue ver? eu Agora. foi? Voltou. Voltou, tá aí? Vamos lá. Beleza? Isso, eu queria ir para a natureza dos espíritos, do perispírito. Né? Pode ler, se você quiser. Ah, tá. Sua natureza varia não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições da região ou do planeta em que estagia. Explica Kardec, a propósito, que o perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é da natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. É interessante, né? Que, assim, isso foi uma observação que eu tive, assim, que os espíritos, né, quando vieram de Capela, vieram para cá, né? Eles tinham certa evolução, né, intelectual, mas estava faltando ali trabalhar mais o moral, né? Mas eles, de certa forma, não deixavam de ser superiores né, ao nível da Terra naquele momento, né? E naquela época, assim, há muito tempo atrás, não naquela época, muito tempo depois, ele teve a ciência, né, por exemplo, que media o caráter das pessoas de acordo com o crânio, com o tamanho da O cabeça. tamanho da inteligência. Vê que coisa, né? Hoje em dia a gente sabe que não é assim. Então, essa explicação, né, dos espíritos que vieram da capela, eles tinham uma evolução maior naquele momento, que vieram encarnado aqui, e o crânio estava ali adaptado às condições da Terra, né? E não diziam nada sobre a moral, sobre a evolução do espírito, né? Eu só queria fazer esse adendo. Isso, eu acho interessante isso aí. Sendo o espírito alguma coisa, né? A gente não pode confundir ele que a matéria que é inteligente. Exato. Sabe? Uhum. A matéria, ela é matéria, ela tem forma, ela tem princípios, né, iniciais, mas quem faz com que a matéria seja plástica, plasmática, esse tal desse perispírito aí, né? Tem uma pergunta que eu acho muito interessante, o mundo, né? Nos mundos, nos espíritos inferiores, essa natureza dessa matéria é muito grosseira. Por quê? Porque o orbe onde elas estão, ou as zonas vibratórias onde estão, fornecem aquilo que elas são capazes do perispírito recolher para plasmar a sua forma. Eu penso em Hollywood, sabe? Hollywood, quando traz aqueles trolls, draws, não sei o quê, faz aquela toda, né? O Senhor dos Anéis, por exemplo, as guerras entre os povos. Então, você vê monstruosidades ao lado de belos e maravilhosos anjos, parecem anjos, né? Determinadas facções e tal. Então, pega da natureza do globo daquela matéria que pode ser plasmada no perispírito. Então, o perispírito, ele sempre estará com o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, né? Então, ele sempre vai ter sempre estará, né, grudadinho ali, dando forma a esse espírito. Então, aí a gente vê a velhinha lá, no começo da nossa leitura, porque ela gosta daquele formato, né? É o espírito, é a vontade dele de se expressar daquela maneira. Ele gosta de se expressar daquela forma. Né? Como a gente, por exemplo, a gente gosta de ter aquele estilo de se vestir. Uns se vestem mais jovial, gosta mais de jeans, a outra gosta de se vestir mais de vestido, né? Usa saias, cada um tem o seu gosto e quer se expressar daquela forma. Né? É isso aí. Essa inteligência maior,
que é Deus, nos permite o livre-arbítrio, né? De sermos o que gostaríamos de ser, né? Não é? Então, é uma coisa muito, muito legal. E a função do perispírito? Então, tem várias funções. A função instrumental, como se depreende do seu próprio conceito, a função primordial do perispírito é servir de instrumento na alma, em que interação com um mundo espiritual ou um mundo físico. Então, essa é uma função de ser esse instrumento entre o espírito e a matéria. E tanto nos dois planos da vida. No plano da matéria, esse tangível que a gente vê, que a gente sabe, e aquele outro que a gente só sabe quando a gente tem muita mediunidade. Que aí a gente vê o espírito passando, a gente, às vezes, é levado para alguns lugares muito interessantes. E aí a gente fala, eu não estou no meu corpo físico, eu estou no meu corpo astral, eu estou nesse corpo, mas é o meu perispírito que está indo, sabe? Para poder ver o que é necessário ser feito. Porque tudo tem que servir. A mediunidade, ela é uma ferramenta para serviço. Ela tem que servir para algum trabalho ser feito, ser desenvolvido. Você gostaria de falar alguma coisa, Elaine? Não, tá bem explicadinho, né? A gente vem trabalhando esse tema, tá ótimo. Ok. E agora a função individualizadora. Pode ler? Sim. O perispírito, corpo imperecível da alma, serve à sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada. E o perispírito, como seu envoltório perene, mostra-a, refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Eu achei isso ótimo, assim, essa função individualizadora do perispírito. Porque a gente se expressa através do perispírito, né? E a gente vê, por exemplo, né, pessoas que não são dotadas de muita beleza física, mas aquela pessoa, você vê que ela tem aquele brilho especial, aquela pessoa que, sabe, que lhe contagia, né? Só em você olhar para ela e você ter um pequeno contato com aquela pessoa, não tem? Enquanto que tem outras que têm uma beleza exuberante, né? A proporção fisionômica linda, o corpo maravilhoso, mas quando você olha para ela, você vê que ela é fria, por exemplo, uma pessoa que está ali, que transpassa, que transmite tristeza, né? Ou frialdade mesmo, né? Pronto. Então, eu acho que isso é uma forma mais clara assim, de se explicar essa função individualizadora que o perispírito tem, né? Que vai além da matéria. Não é isso, Miriam? Isso, exatamente. Excelente, excelente. Então, ele é envoltório perene, ou seja, existe sempre, desde que o espírito sai do pai, né? Então, ele vai refletir aquilo que esse espírito pretende nessa sua jornada, né? Interessante que a matéria ela é ponderável, né? Então, ela tem esse atributo, né? Mas o perispírito nem sempre a gente consegue segurá-lo, mas existem as materializações. E na materialização, aí você percebe, já que você não consegue pegar aquele fluido, você tem alguns estudiosos que colocam, como é que se diz? Cera, né? Dilui a cera e aí pede para que o espírito coloque sua mão ou alguma parte do seu corpo que possa fornecer, impressionar a essa parte nossa material, né? Enfim, e aí tem coisas muito interessantes, né? Para quem gosta, fala. Pode falar. Não, que é um assunto muito vasto, assim, é maravilhoso todas as funções que ele tem. Isso. Essa parte da cera eu não sabia, não. Ou seja, eu diluía a cera, deixava ela mole, né? Tipo, maleável, flexível, para o perispírito dar a impressão dele, assim, que lindo. Aí existem, inclusive lá no Frei Luiz, aqui no Rio,
tem um verdadeiro museu, né, dessas materializações que lá se fazia bastante, né? Ainda se faz, mas faz menos hoje, né? Porque o Dr. Fritz e outros médicos iam sempre lá para fazer operações e tal, né, da parte espiritual, né? E então as pessoas pediam, mas será que é verdade? E aí então ele fala, ó, vou impressionar a matéria. Aí Olha aí, impressionava a a prova. cera, a prova que eu estou aqui, né? Uau! O homem quer crer, quer ver para crer, quer pegar, quer torturar, Verdade. não é? Por É. isso que a gente fala assim que o perispírito ele é o modelador do espírito, né? Que ele tem uma função organizadora. Pode passar. Então, a função organizadora do perispírito parece especialmente notável nesse processo da reencarnação, em que o ritmo morfogenético, ou seja, relativo à modelagem do sistema biológico, das células, dos tecidos, dos órgãos, leva à formação de um novo corpo físico, que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o nosso corpo espiritual, modelo por excelência. E aí, se há necessidade daquele espírito passar por provas, vamos dizer, tem pessoas que vêm sem a perna, o braço, às vezes vêm sem olhos, sem audição, a necessidade de ir de acordo com as provas que ele, não, eu vou passar e vou dar conta. Vou dar conta dessa vez. Você vai ver. E aí a gente tem que bater palma para esse pessoal, sabe? Porque são corajosos, querendo resgatar, talvez, algumas falhas, algumas besteirinhas, né? Feitas em vidas passadas e que aí imprimindo no perispírito aquilo que elas desejam para as suas existências, né? Muito interessante. É vasto, é muito interessante e leva a gente muito além do que a gente pode conhecer, né? Elaine? Elaine, querida, alô? Já estamos... Ih, minha filha, vamos parar por aqui. Olha, nós já passamos 1 minuto. Eu quero agradecer. Bom dia, passadoras de minutos, né? Mas tudo bem, está perdoada por hoje. A conversa que estava muito boa, Tavares. Não, meu querido, porque o assunto é interessantíssimo. É interessantíssimo. Depois eu quero que vocês não saiam do estudo, que eu vou passar uma ideia para vocês. Aí, ó, olha, as materializações aí são mãos dos espíritos rosas, né? Que foram incrível, na cera quente e depois foi colocada, né? Então, o assunto é maravilhoso. Mas aí eu quero falar de todos que assistiram hoje conosco, agradecer a Ilza, a Francisca, a Áurea, Vanícia também está aqui o com a gente. Hamilton, a Alvanira e a própria Vanice, né, que está aí agora torcendo por fora, correndo por fora, como diz o outro. E eu quero convidar a todos, né, para daqui a pouquinho, é 8h45, deixa eu só tirar aqui a Vanicezinha. 8h45, nós teremos o nosso irmão Vicente Cardoso falando sobre o livro A Gênese. Está estudando também perispírito, está estudando também o tal do Zé do perispírito e o fluido universal, mas é o papel da ciência na Gênese. Às 10 horas, nós teremos direto... Deixa eu ver aqui se é esse. Nós teremos direto de Angola a professora Amélia Casalma falando sobre o turismo como fator de interação social e promoção da paz planetária. É um programa reprise porque hoje ela está tratando do esposo que está meio dodói. A partir das 18 horas, nós teremos... Deixa eu ver aqui, 18 horas. Só um momentinho, por favor. Estamos ao vivo e a cores. E aí, quando estamos ao vivo e a cores, a gente tem aqui. Nós teremos, a partir das 18 horas, o estudo do livro Vinha de Luz, dentro do programa O Evangelho por Emmanuel, com a Glória e a Maria, lá de São Paulo. Em seguida, às 20h30, nós teremos a dupla dinâmica, o Ronaldo Gomes e o Marcos Demário, no programa Espiritismo e Educação. Ele vai tratar da família na evangelização espírita, parte 2. Estudo fantástico sobre a questão da evangelização e a família dentro desse contexto. E finalizando, a partir das 21h45,
A outra dupla dinâmica vai trabalhar a importância do estudo na Umbanda. Nós temos um programa sobre a Umbanda há mais de ano, que ele está aqui com o nosso querido Renato e o Vladimir, dentro do programa A Umbanda que praticamos. Então, essa é a nossa programação para o dia de hoje. Lembrando que nós temos cerca de quase 50 programas por semana aqui na Web Rádio Estação da Luz. Não saiam do estúdio que eu preciso falar com vocês. Vamos então, terminando aqui, minha gente querida, vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos ilumine, né? Vamos pedir à Mãe Santíssima, a gente vai fazer, inclusive, agora em dezembro, vamos falar alguma coisa sobre Maria, mas vamos pedir a Jesus que nos ampare, nos proteja e que nos dê entendimento para seguirmos em frente uns com os outros. Que a sua paz, Senhor, esteja em cada lar, que cada um que se encontre com o nome nas nossas listas possam ser amparados nas suas dificuldades, né? Que Deus possa iluminar a cada pessoa, a cada um que se achegue a esse canal maravilhoso para entender um pouco mais sobre a doutrina consoladora que os Espíritos do Senhor vieram nos trazer por misericórdia, né? Então, a gente dá por encerrado, então, o nosso dia de hoje, né? Um abraço em todos, fiquem com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.